Certo? Pode começar? Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, assessoria presente aqui no plenário, pessoal da galeria, os policiais da casa. Bom, em primeiro momento, eu queria falar um pouco aqui sobre a posição do Partido Novo, que muitas vezes gera confusão nessa casa. Muitos tentam nos colocar como base aliada, muitos às vezes acham que a gente é contra tudo, que essa é uma postura, mas na verdade eu diria que nós somos uma bancada independente. Ou melhor, não independente, somos uma bancada dependente, sim, das nossas convicções. Nós subimos aqui para defender aquilo que nós acreditamos. Isso é o mais importante. Seguir nossas convicções, e o Novo tem isso muito claramente no seu estatuto, no seu discurso, na sua postura e na sua maneira de atuar. Muitas vezes, deputado Carlão Pinhatari, líder do governo, você sabe que diversos projetos que o governo nos envia, nós temos posições favoráveis. Desestatizações, por exemplo. Nós temos a convicção de que não temos que ter um Estado gastando dinheiro, desperdiçando, com empresas que perderam sentido e empresas que geram prejuízo ao pagador de impostos. A gente sabe o quanto o paulista trabalha, acorda cedo, para contribuir, com parte desse suor arrecadado para o Estado. Para quê? Para ver o Estado gastando naquilo que é essencial. Saúde, educação, segurança pública, sobretudo. E é isso que a gente espera desse governo. E é isso que a gente espera de um governo que se diz liberal, de um governador que se diz liberal. Hoje nós estamos discutindo aqui um projeto que, a última vez que subi nessa tribuna, foi para defender a desestatização de 3 estatais estavam aqui, depois falamos também da questão da concessão do Ibirapuera para a iniciativa privada e defendemos como muitos deputados da base aliada não vieram aqui defender, por pura convicção. Essa é a conduta do Partido Novo. E eu quero deixar bem claro para que as pessoas sempre entendam. Nossas propostas são claras, nossas ideias são claras e temos sim convicção e vamos aqui defender, e é a elas que nós temos que servir. Em relação ao projeto em discussão, denominado Incentivalto, antes de mais nada, deputado Carlão, eu queria citar aqui uma frase que diz o seguinte: quando o governo empresta ou subsidia negócios, o que ele faz é taxar negócios privados bem-sucedidos para auxiliar negócios privados mal-sucedidos. E, como o deputado Daniel José brilhantemente expôs aqui, ele mostra todo o histórico da indústria automobilística no Brasil, que infelizmente não é uma história de sucesso, é uma história de dependência. É uma história de sempre buscar benefícios do Estado e do pagador de impostos para que ela se mantenha e se perpetue, sem ter ganhos de eficiência, já que nunca nos tornamos devidamente competitivos diante do mercado internacional. Vamos começar a discussão do projeto. Qual que foi a expectativa? Como o projeto foi vendido para nós deputados e para a população? Vou me basear aqui num Twitter do governador João Dória, do dia 8 de março de 2019, onde ele diz o seguinte: hoje lançamos o Incentivalto, programa que visa redução de até 25% do ICMS para produtos oriundos de novos investimentos da indústria automobilística. Para terem acesso ao benefício, as montadoras precisarão cumprir alguns requisitos, dentre eles: investimento mínimo de R$ 1 bilhão, geração de ao menos 400 postos de trabalho e aplicação integral do capital no estado de São Paulo. Mais uma ação para atrair novos investimentos e gerar empregos à população. E aqui alguns hashtags: menos impostos, mais investimentos, mais empregos, mais desenvolvimento. Esse é o Twitter do governador João Dória e é como a imprensa, inclusive, tem falado sobre o projeto, sempre como um projeto de redução de ICMS para quem quiser fazer esses investimentos. Só que, como eu tenho o hábito de ler todos os projetos que são discutidos nessa casa, eu e minha equipe, eu resolvi pegar o projeto de lei para entendê-lo melhor. Onde está essa redução de ICMS aqui? Vamos lá. O projeto tem 2 artigos, não é comprido, é fácil de ler. Para quem não tiver lido e gostaria de ler, eu faço esse convite aqui na tribuna. Ou melhor, eu farei aqui.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a concessão de financiamentos pelo Fundo de Apoio aos Contribuintes, concessão de financiamentos pelo Fundo de Apoio aos Contribuintes do Estado de São Paulo, FUNAC, Fundo de Apoio ao Contribuinte, nos termos do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei nº 240, de 12 de maio de 1970, às empresas que contem com projeto de investimento aprovado no âmbito do regime automotivo para novos investimentos, o incentivo alto, instituído pelo Decreto número 64130, de 08 de março de 2019. Primeiro, vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Como é que uma lei, nunca vi isso, como é que uma lei se submete a um decreto, sendo que a lei é hierarquicamente superior ao decreto? É um artigo de lei que submete uma lei a um decreto, eu nunca vi isso. Decreto é um instrumento frágil, que não precisa passar nessa casa para ser aprovado. É prerrogativa do governador, ou seja, eis um artigo submetendo a um decreto toda a decisão para ele agir conforme ele bem quiser e bem entender. Isso para mim já seria um absurdo jurídico. É o decreto que se submete a uma lei, porque a lei ela passa por um processo, ela é discutida pelos representantes legítimos aqui eleitos, e não um decreto tem que definir essas regras. Então isso aqui, deputado Teonílio Barba, que gosta sempre de subir essa tribuna para fazer essa menção, isso é sim um cheque em branco ao governador Dória. Se é isso que o senhor quer, o senhor vote a favor. Parágrafo único. Segue a lei. Compete ao Conselho de Orientação do FUNAC aprovar, observada a regulamentação fixada em resolução do secretário da Fazenda e Planejamento, submetendo a um outro instrumento jurídico, aprovar a concessão dos financiamentos previstos no caput, prevendo desconto para pagamento antecipado de parcelas vincendas, crescente em função do valor do investimento estabelecido no projeto correspondente, limitado a 25% do saldo devedor. 25%. Primeira pergunta que eu faço, cadê ICMS? Cadê redução neste projeto de lei? Está escrito aqui? Eu convido até, se vocês quiserem fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer um caça-palavras, acha a palavra ICMS aqui. Alguém consegue encontrar? Não, porque não tem. Mas não vamos parar por aí, vamos até o decreto. O decreto ele já é um Melão, pouquinho mais... O senhor me dá uma parte, não? Posso só concluir? Vamos vir aqui, né? Vamos continuar. Vamos ao decreto. O decreto, enfim, não vou lê-lo inteiro, mas também não consta a palavra ICMS, a não ser aqui em cima, quando remete e na cláusula 10ª do terceiro convênio de ICMS, 190/17, que não diz absolutamente nada sobre isso. E queria destacar alguns pontos aqui do decreto. Artigo 3º. Para serem beneficiários do regime, as empresas mencionadas deverão protocolar pedido junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dirigir a comissão de avaliação, contendo no mínimo, e coloca aqui todos esses critérios que ele mencionou. Artigo 6º. Os financiamentos citados no artigo anterior serão constituídos com recursos do Fundo de Apoio aos Contribuintes do Estado de São Paulo, como eu mencionei. Poderá, né, aí vamos descer aqui, artigo 6º, parágrafo 1º, item 1. Poderá prever a concessão de desconto do saldo devedor para o pagamento antecipado das obrigações especificar. Desconto do saldo devedor, ou seja, aqui mostra claramente, isso aqui é um empréstimo para indústrias automobilísticas que cumprirem essas determinações. E detalhe, é um empréstimo muito diferente do que aquele que você, cidadão comum, vai pedir no banco. Quando você paga antecipadamente as parcelas de um empréstimo como esse, o que acontece? Você tem um desconto sobre os juros. Nesse caso, ele dá um desconto no saldo devedor. Ou seja, você pegou lá 1 bilhão, você teve 100 milhões de juros, você pode ter um desconto de até 25% no saldo devedor, no 1 milhão e 100, né? Que a empresa vai poder ter direito. Então, isso aqui não é empréstimo. Isso aqui não é benefício, isso aqui é um empréstimo a fundo perdido. E não sou eu que estou dizendo isso. Não é aqui o deputado Ricardo Melão que está afirmando isso. E sim o parecer da consultoria jurídica da Secretaria da Fazenda, endossada pela Procuradoria-Geral da República. Está aqui o parecer. Vou ler alguns itens, né? Primeiro, ele fala aqui que atualmente as deliberações
COFUNAC, né, do Conselho do FUNAC, né, número 02/2013, número 03/2013 e número 04/2013, autorizam o COFUNAC a conceder desconto na taxa de juros pactuada em função das características de cada projeto apresentado. Ou seja, por que teria que vir discutir nessa casa a concessão desse desconto da taxa de juros? Por quê? Porque esse projeto ele vai além. Porque autoriza desconto do saldo devedor, ou seja, o cara pode contrair um empréstimo e se ele pagar antecipado, ele ganha dinheiro. Essa que é a grande verdade. É isso que esse projeto propõe, né? Então, só para relembrar que o FUNAC, gente, ele é alimentado pela fonte 00. Hoje tem no FUNAC cerca de 680 milhões de reais. Na semana que vem, o governo vai voltar aqui pedindo empréstimo, né, solicitando autorização dessa casa para pedir empréstimo do BID para obras referentes à despoluição do Tietê. E quando a gente questionar o empréstimo, ele vai dizer que não tem dinheiro para fazer investimento. Ele vai dizer que o Estado está apertado. Só que, ao mesmo tempo, na semana anterior, ele nos mostra que existe um fundo com saldo suficiente para subsidiar indústria automobilística. Uma indústria, como o próprio Daniel José, deputado aqui, meu colega de bancada, fez uma brilhante apresentação, mostrou claramente uma indústria, infelizmente, que não deu certo no Brasil, condenada pelo próprio consumidor, que não tem comprado carros. As pessoas têm usado aplicativos, têm usado transportes alternativos, o consumo de carro caiu. Para você ter ideia, a indústria automobilística hoje, no Brasil, funciona apenas com 54% da sua capacidade. Ou seja, ela está ociosa. Para que você vai criar estímulo com base em empréstimo de dinheiro do contribuinte, fonte 00 de imposto, ou seja, diretamente de imposto, justamente para isso? Para que você vai fazer isso com o contribuinte do Estado de São Paulo? Não faz sentido nenhum, gente. A grande verdade é esse projeto não faz sentido. Orador, você me dá uma Claro. parte rapidamente? Não. Eu vejo que o que eu falei na imprensa hoje é verdadeiro. Ou o senhor não leu, ou o senhor não entendeu o projeto. Sinto muito. Novamente eu vou voltar a frisar isso. Por dois motivos muito claros na sua fala. Muito claros. E na fala do deputado Daniel José. A partir do momento, o senhor está dizendo que é subsídio a juros, é isso. O senhor sabe exatamente ou não quer entender como é. Nós vamos trazer um economista para poder fazer a explicação, já que o senhor é um brilhante economista, Daniel José é outro brilhante economista, mas que, sinceramente, uma conta aritmética muito prática, a empresa que investir X bilhões, 1 bilhão, ou 2, ou 5, ou 10, não importa, ela vai começar a produzir fazer um novo produto, qualquer que seja, um carro híbrido, um carro normal, qualquer coisa. Isso vai gerar um imposto para o Estado, que é o ICMS. O Estado não tem outro tipo de imposto. O desconto será em cima desse novo imposto, que hoje nós não temos. Então, eu não consigo entender até agora qual é a dificuldade de um partido tão liberal quanto o seu se juntar ao PSOL para obstruir um projeto desse. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu acho que vocês não conseguiram entender nem o decreto e nem o projeto de lei. Então, nós vamos marcar aqui, nós vamos encerrar a discussão, marcar um dia um economista para vir aqui para poder explicar para esses brilhantes economistas que tem nesse belo partido que é o Partido Novo. Olha, Carlão, não é o que eu vejo escrito aqui. Aqui está muito claro. Direito da empresa pedir, usar recursos do FUNAC e contrair esse empréstimo que vai ter desconto, caso pague antecipadamente, do saldo devedor. É o que está escrito na lei. Posso fazer um exemplo? E detalhe, Carlão, Um exemplo de valor? o que mais me preocupa aqui, desculpa, eu já te dou. Já lhe dou a parte. O que mais me preocupa aqui é que ele dá total poderes para o Conselho de Orientação do FUNAC, composto por secretários, para definir quem vai receber ou não esse empréstimo. Isso é liberal? Por que não criar, então, incentivo para o setor inteiro? Já que a indústria automobilística funciona com 54% da sua capacidade e já não consegue mais produzir e vender, porque, infelizmente, o mercado não está comprando, para que você vai fazer isso? Para que você vai criar mais oferta? Para que você vai encher o mercado de novos automóveis se eles não estão sendo comprados? Sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, você vai ter que criar subsídios para a população poder comprar esses carros. E vai inflar. É o que faz o Brasil, é o que o PT fez aqui. Não é então, isso é uma política antiliberal. Carlão, te respeito muito, mas nesse caso nós vamos ter que discordar. Deixa eu só fazer uma colocação. Claro, claro.
Primeiro que se a pessoa usa aplicativo, ele está usando o veículo. Esse veículo tem que ser produzido por alguém. Não interessa se ele está andando com o carro dele ou com qualquer tipo. Ou o aplicativo ele vai a pé, ou vai de carroça, de charrete. Isso não é. Ele é um carro compartilhado. Segundo ponto, nobre deputado, se ele gerar 100 mil reais de impostos, automaticamente 20% ele tem que pagar com o recurso dele. 80% ele vai pegar o dinheiro no fundo. Nos próximos 30 dias que ele está contraindo. Mas isso não está na lei e nem no decreto. Nem no projeto de lei, não está no decreto. Já foi explicado. Está aqui o decreto. Posso terminar meu raciocínio? Claro. Esses 80%, ele pode ter até mais 20%. Então, quer dizer, vai ter um desconto em cima de uma parte do semestre, no máximo 4,5% se ele investir os 10 bilhões. Tá certo? Se for um imposto novo, não vai ser na cadeia, não vai ser no produto que ele já produz. Vai ser só se tiver um produto novo. Isso está muito claro. Do imposto, que se a gente não der esse incentivo, nós não vamos ter. Essa é a dificuldade. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre. Pese o bom discurso, o bom debate, mas o tempo de Vossa Excelência está encerrado. Tá bom, perfeito. Uma comunicação, senhor presidente. Tudo bem. Obrigado.